Vamos projetar todos os textos que serão lidos aqui, para que quando for para a internet a pessoa possa ver a palavra. Às vezes a pessoa está ouvindo, mas não tem a palavra na mão. Então, para melhorar essa comunicação, serão apresentados os slides aqui. Então, normalmente nós temos aqui 10, 12 slides, hoje vai para 30. Mas não quer dizer que a mensagem vai ser maior, a mensagem vai ser normal, né? Só que, em vez da leitura unicamente na Bíblia, ela será disponibilizada. E hoje, devido ao problema de voz, o Maquidai vai estar nos ajudando. Maquidai, na hora da leitura, se você pode ficar em pé ali, você pode ir acompanhando, é só pegar. Ele está sendo pego de improviso também, né? Nada disso foi combinado. Vamos orar então, pedindo orientação de Deus para esta mensagem. Senhor nosso Pai, neste momento que nós estamos te cultuando e vamos agora abrir a Tua Palavra, Senhor, para a nossa edificação. Nós nos colocamos humildemente diante de Ti, como barro nas mãos do oleiro, para que o Senhor nos use, Pai, e para que os nossos irmãos que estão aqui possam ouvir a mensagem como se fosse vinda diretamente de Ti, que o Senhor estivesse falando ao coração de cada querido que está aqui nesta noite, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa edificar a vida de cada pessoa, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nesta noite nós daremos continuidade à exposição bíblica do Evangelho de Mateus. Então, para a Priscila que está nos visitando, nós não costumamos pregar mensagens tópicas, um tema e prega sobre aquele tema. Aqui na igreja nós fazemos a exposição bíblica de todo um livro. Então, no caso, estamos estudando o Evangelho de Mateus, para que os irmãos possam ter uma compreensão melhor, né? Muitas vezes uma mensagem tópica que tem o seu lugar, nem sempre ela é apropriada para o culto da noite. Então nós, estudando hoje a nossa 14ª mensagem, nós já observamos Jesus realizar vários milagres, fazer manifestações de sinais e prodígios perante os seus discípulos. Ele também mostrou que ele tem controle sobre as forças da natureza. Nós acabamos de cantar aqui, né? Solta o cabo da nau, deixa que o Senhor vai controlar a tua vida durante a tempestade. E foi o que ocorreu e que nós já estudamos. E ele também mostrou que ele tem não só poder sobre a nossa vida física, sobre as forças da natureza, mas ele também controla todas as forças espirituais, sejam do bem ou do mal, e nós pudemos ver ele fazer essas manifestações em várias oportunidades. Agora Jesus se dedica ao discipulado específico com um grupo de discípulos mais próximos, ou seja, aqueles que são conhecidos como os 12 e que a partir do capítulo 10 serão denominados os 12 apóstolos. Então é no capítulo 10 de Mateus que pela primeira vez os 12 discípulos mais próximos são chamados de apóstolos. Mas eu insisto, irmãos, para que possamos entender com mais profundidade a mensagem de Jesus, eu peço que os irmãos se esforcem, tentem se imaginar dentro do contexto que vai ser lido, né? Onde os fatos ocorreram, da maneira como ocorreram, para que possa haver então um melhor entendimento da mensagem. Probleminha técnico, eletrônica, sempre assim, né?
Dizem que tem um demônio que se dedica à internet, a computadores, a equipamento de som. É brincadeira, né? Mas às vezes nós sofremos com isso. Irmãos, foi nessa parte do mapa, empresta um pouquinho, em toda essa região aqui do mapa, né, do Mar da Galileia, em que Jesus iniciou o seu ministério. Nós já estudamos nos capítulos 5 a 7 o Sermão da Montanha, todo o ensino que o Senhor ministrou a todos aqueles milhares de seguidores que estavam com ele na montanha. Depois, no capítulo 8, nós vemos a cura do criado do centurião romano. Depois ele saiu daqui de Cafarnaum, atravessou o Mar da Galileia, onde houve uma grande tempestade, ele acalmou a tempestade. Quando ele chegou aqui, na região dos Gadarenos, ele libertou 2 endemoniados. Aí ele retornou para Cafarnaum, foi o que nós estudamos semana passada. E em todo o capítulo 9 nós pudemos ver a cura do paralítico, o chamado de Mateus, a ressurreição da filha de Jairo, e Jesus clama por trabalhadores, porque a seara é muito grande e havia pouca gente disposta a trabalhar. Então nós pudemos ver, principalmente nos capítulos 8 e 9, muitas curas e muitos milagres que foram realizados por Jesus. Eu quero reafirmar aqui que aquele Jesus de 2000 anos atrás, ele é o mesmo Jesus de hoje. O poder que ele tinha 2000 anos atrás de controlar, de curar, controlar as forças da natureza, controlar as forças espirituais, ele continua com esse mesmo poder. Entretanto, que nós pudemos ver aqui que toda essa demonstração de curar, de controlar as forças da natureza, de expulsar demônios, tiveram um propósito secundário. O maior propósito de Jesus não foi simplesmente trazer espetáculos. Vou curar um paralítico, eu vou controlar as forças da natureza, não. Por trás de cada milagre, por trás de cada manifestação sobrenatural do Senhor Jesus, havia um propósito, e a salvação era o principal propósito. Os homens que foram curados foram salvos, eles foram salvos por causa da fé em Jesus, pela fé que eles tinham que Jesus era o Filho de Deus naquele contexto. Então esse mesmo Jesus, ele pode transformar a sua vida hoje, ele tem poder. Eu não sei com qual problema cada um de nós chegou aqui nesta noite, mas seja qual for o problema, o Senhor Jesus continua com o mesmo poder de transformar a nossa vida e nos livrar dessa vida, deste mundo terreno. Ok? E finalmente, né, no finalzinho do capítulo 9, nós vimos que Jesus, após pregar em diversas vilas e povoados ali ao redor do Mar da Galileia, ele foi tomado de grande compaixão diante da necessidade do povo. Ele viu um povo aflito, um povo sofrendo, né? E aquilo o motivou, o encheu de muita compaixão. E ele sentiu como se todo aquele sofrimento fosse dele, né? Contrastando com a falta de pessoas para ministrar a palavra, falta de pessoas para levar o Evangelho e fazer essas manifestações. Então, ele reuniu os discípulos e nos versículos 35 até o 38, nós vamos destacar aqui o 37 e 38, ele diz o seguinte: e então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Então, diante
de tanto sofrimento do povo, né? Do povo de Israel, do povo escolhido por Deus, que passavam por tremendas provações, o Senhor se manifestou e conclamou os seus discípulos para orarem ao Senhor da seara que mandasse trabalhadores, porque os corações daquelas pessoas estavam prontos para que o Evangelho fosse pregado. E assim, então, nós terminamos a mensagem da semana passada. Pode mudar, Augusto? Nós voltamos aqui ao Mar da Galileia. Então, nós vimos que Jesus voltou para cá e depois ele pregou ao redor de vários lugares, aqui, várias vilas e povoados. E retornou para dessas vilas para a cidade de Cafarnaum, onde estavam os seus 12 discípulos, aqueles 12 discípulos mais próximos. Lucas é o mesmo evangelho de Mateus, só que Lucas, por ser médico, uma pessoa extremamente culta e preparada, era também um historiador. Quando ele relata as passagens que Mateus também relatou, ele relata com um pouco mais de profundidade. E em Lucas 6 nós vemos o que aconteceu quando Jesus, após falar com aqueles discípulos sobre o problema da seara, da necessidade do povo de ouvir o Evangelho, né? Evangelho da salvação, Evangelho de arrependimento. Então, Lucas, ele relata da seguinte forma no capítulo 6, versículos 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte. Que monte é esse? O Monte Éremos, também conhecido agora como Monte das Beatitudes, pois foi lá que ele pregou o primeiro sermão da montanha, né? E ele se retirou, depois de falar com seus discípulos a respeito da seara, que era grande e pouca gente para ministrar, e ele passou a noite toda no monte orando a Deus, né? Pedindo orientação de Deus. No versículo 13 de Lucas relata o seguinte: quando amanheceu, ele chamou a si os discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. Então, a partir deste episódio, tanto em Mateus 10 como em Lucas 6, pela primeira vez os discípulos, esses 12 mais próximos, aqueles que estavam no barco, passaram a ser conhecidos como apóstolos, né? Aqueles que iriam dar continuidade à mensagem do Senhor Jesus. Nós precisamos estar atentos, irmãos, para esse relato, que este é um segundo chamado para esses discípulos. Aqui na tela nós vemos a imagem, várias imagens, dos vários momentos em que Jesus chamou seus discípulos. Então aqui ele está chamando Pedro e André, aqui ele está chamando Mateus, e assim nos dá uma ideia geral do primeiro chamado do Senhor Jesus. E o primeiro chamado que Jesus realizou anteriormente, que está relatado também no capítulo 4, ou a partir do capítulo 4 de Mateus, esse chamado foi para arrependimento, perdão dos pecados e salvação. Então esses 12 receberam o primeiro chamado, para arrependimento dos pecados, perdão e salvação. E hoje esses mesmos discípulos, que já tinham se tornado os mais próximos, é que estavam com ele no barco durante a tempestade e o acompanharam desde o início do seu ministério e presenciaram a realização de todos os milagres que Jesus realizou. Portanto, entre todos aqueles milhares que seguiam a Jesus, esses 12 eram os mais preparados, os mais próximos, que tinham ouvido todas as mensagens do Evangelho e que tinham presenciado tudo aquilo que o Senhor Jesus havia feito, né? Demonstrando que ele era realmente o Filho de Deus. Ok.
Então, nesse primeiro chamado de arrependimento dos pecados, eles foram chamados para quê? Para praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente, como eles foram orientados também no Sermão da Montanha com relação às bem-aventuranças. Então é desses homens, desses 12 homens, que já haviam tomado uma decisão de seguir a Jesus, de se arrepender dos pecados, não é que Jesus faz novamente um chamado. E é o que nós vamos ler a partir de agora, então, no capítulo 10 de Mateus, começando com os versículos de 1 a 4. Se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar na sua Bíblia. Se não tem, o nosso irmão Macbain vai fazer a leitura para nós. Pode chegar mais ali perto, se você quiser. São 3 slides, se não me engano. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Ok, obrigado. Ok, pode mudar. Então aqui nós temos esses 12 homens, recebendo agora no capítulo 10, o segundo chamado. Um chamado específico, não mais para salvação, arrependimento e perdão de pecados. Agora eles são chamados porque Jesus percebeu que a seara era muito grande e que não podia ele sozinho fazer toda a obra. Então esses 12 discípulos mais próximos, agora chamados de apóstolos, eles foram chamados por Jesus para serem enviados à grande seara, para atender à necessidade do povo perdido. Esses homens já haviam sido exortados a orar que o Senhor da seara mandasse mais trabalhadores para a seara. E agora, eles mesmos são chamados para serem os embaixadores oficiais de Cristo ou apóstolos, que seriam investidos de tal autoridade, de acordo com o versículo 1 do capítulo 10. E também eles seriam líderes dos discípulos que seriam levantados lá na seara, seriam líderes desses novos trabalhadores. E a ideia é que eles fizessem uma viagem missionária por todo Israel, para que todo Israel recebesse o Evangelho da salvação. Que podemos fazer até um paralelo, né? Os 12 discípulos com os 12 patriarcas das tribos de Israel, que representavam Deus perante o povo. Agora os 12 apóstolos estão representando Jesus Cristo perante toda Israel. Ok? Irmãos, esse grupo de 12 estava prestes a ser enviado para a mais importante missão de suas vidas: trabalhar na seara. Mas isso não ocorreu de imediato, né? Primeiro eles receberam instruções específicas de como realizar esse trabalho na seara. Eles foram preparados por Jesus para tão importante missão. Da mesma forma que hoje as agências missionárias formam e preparam missionários antes que eles sejam enviados para o campo. E essa preparação, ou esse sermão, esse segundo sermão da montanha, pode ser dividido em 5 partes. Primeiro, Jesus orienta, ele dá instruções específicas sobre o que é que eles tinham que fazer. Depois, ele exorta, né, a respeito do trabalho. Depois ele fala sobre os estímulos que ele teriam para continuar a obra, né? A obra não era fácil. Quarto ponto,
do sermão as dificuldades que eles teriam que enfrentar. E ele termina com as recompensas que eles receberiam. Então nós vamos começar esse novo segundo sermão, né, com a primeira parte. Quais foram as orientações que Jesus Cristo deu aos seus apóstolos? Essas mesmas orientações, irmãos, servem para nós nos dias de hoje. Foram para aqueles apóstolos, sim. Só que nós estamos dando continuidade à obra de Cristo. Nós somos também desafiados não só a arrependermos dos nossos pecados, transformarmos as nossas vidas, mas nós somos desafiados também a ir trabalhar na seara. Um cristão verdadeiro, ele não aceita Cristo e fica sentado no banco da igreja como que se o corpo todo vivesse em função dele. Não. Ele tem um chamado também. Ele teve o chamado para arrependimento dos pecados, para uma nova vida. Ele foi salvo, ele tem a garantia da vida eterna, mas não pode parar por aí. O Senhor Jesus desafia cada um de nós, usando cada um os seus dons, seus talentos, para continuar essa missão. Nós vamos ver agora então, ainda no capítulo 10, versículos 5 a 15. Vou pedir para o Brian me ajudar novamente, acho que são 3 slides agora. Capítulo 10, versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Mãe. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai, até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ok, obrigado. Irmãos, nós vamos destacar alguns aspectos dessas instruções que o Senhor Jesus passou então aos seus discípulos. Esse grupo foi chamado para levar o Evangelho ao mundo, mas Jesus os orientou a pregar primeiramente aos seus irmãos da Judéia. Então esse grupo de 12, o chamado deles não foi especificamente para pregar para os judeus, mas foi para levar o Evangelho aos gentios, aos judeus e até os confins da terra, como nós já estudamos no livro do Atos dos Apóstolos, né? Paulo, Tiago estiveram, Pedro, em várias regiões. Mas o primeiro chamado deles foi para pregar a quem? Pregar aos judeus. Então o primeiro ministério foi pregar aos judeus. E a partir de Jerusalém, numa outra etapa, então o Evangelho chegaria aos gentios e até os confins da terra. E qual é a mensagem que eles teriam que pregar? Que o reino dos céus estava próximo. Para tanto, irmãos, eles precisavam receber poder.
porque eles eram pessoas normais. Então o Senhor Jesus, como nós lemos aqui, deu poder a eles, né? Eles foram comissionados para fazer sinais, prodígios, realizar milagres. E outro ponto importante das orientações: os apóstolos não deveriam se preocupar em levar bens materiais. Eles deveriam ir com a roupa do corpo. Quando ali fala em segundo túnica e cajado, seria uma túnica de reserva e um cajado de reserva. Não, eles deveriam ir como estavam. Por quê? Porque digno é o trabalhador, né, do seu salário. O que Jesus estava dizendo para eles? Vocês vão até onde eu estou mandando, levem a mensagem que o reino de Deus está próximo e não se preocupe com nada. Não tente fazer uma mochila, né, para levar gêneros de primeira necessidade. Não precisam levar ouro ou prata nos cintos. Não precisa nada. Simplesmente é para sair daqui e cumprir a missão que eles estavam recebendo, com a garantia que o próprio Senhor Jesus estaria suprindo a necessidade deles ao longo do ministério, né? E outra orientação nessa instrução primeira: eles deveriam chegar numa vila, numa cidade e pregar a palavra. Se eles fossem bem recebidos, e normalmente isso ocorreria, eles ficariam na casa de alguém que ouviu a mensagem e lá iriam receber todo o suprimento necessário para dar continuidade ao ministério. Mas, caso contrário, caso aquela região, aquela vila, não desse ouvidos ao Senhor Jesus, eles deveriam partir para outra cidade, né? Não deveriam insistir. Chegou lá, está pregando o evangelho, as pessoas não querem o evangelho, querem continuar vivendo perdidos num mundo perdido, vai em frente. Então isso é uma coisa que nos chama muita atenção. Nós temos que pregar sim, né? Mas tudo tem um limite. Nós temos que amar o pecador, tentar resgatar o pecador, mas tem um limite. Porque o evangelho de Cristo, a salvação de Cristo, o sacrifício dele na cruz é capaz de abraçar toda a humanidade, mas nem todos darão ouvidos. E o Senhor Jesus, ele tinha então essa ciência. Nós vamos continuar então com as orientações que eles receberam, agora a partir do versículo 13 até o 15, por favor, Brian. Eis que eu Acho que é um antes, né? Não, é isso mesmo, mãe. É o 16. Está perfeito. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mais um. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Irmãos, no primeiro bloco que nós lemos, Jesus então lhe passa as orientações, né? Onde eles deveriam pregar, para quem deveriam pregar, não deveriam levar suprimento nem mantimento, porque o Senhor Jesus estaria por trás cuidando de tudo isso. Eles deveriam chegar no vilarejo, pregar, e se houvesse resistência, ir para outro local.
Agora, nesse segundo bloco, nós vemos aqui algumas exortações de Jesus, né? Os apóstolos foram orientados a respeito dos perigos e injustiças que teriam que enfrentar. Jesus diz a ele: vocês estão sendo enviados como ovelhas para o meio de lobos. Mas estavam falando em nome de Deus. Jesus os orienta que eles seriam traídos durante essa missão, seriam levados aos tribunais por causa do Evangelho. Irmão entregaria irmão, pai entregaria filho e vice-versa. Porém, se não fossem ouvidos, deveriam partir para outra cidade, né? Ou seja, eles não deveriam então levar pérolas aos porcos. Então, primeiro Jesus diz qual é a missão, depois ele diz quais são os perigos. Eles seriam traídos, seriam apresentados aos tribunais, seriam hostilizados. Então Jesus antecipa o que iria acontecer, para que eles fossem para a missão preparados, sabendo o que iria lhes esperar. Agora nós vamos ver os versos seguintes até o 33, né? Jesus ele falou quais eram então as exortações, os perigos que eles iriam correr, e agora quais seriam então as motivações que eles teriam para fazer a obra. Os 12 deveriam ir, fazer o que? Ficou claro. Quais os perigos que vão enfrentar? Está claro. E agora então, por que eles deveriam realizar essa obra? Vamos lá, versículos 24 até o 33. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto, que não venha a ser revelado, nem oculto, que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valem vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Então essas são as motivações para que os 12 pudessem realizar a missão, né? De pregar o Evangelho, as boas novas a todo o povo judeu. Primeiro, eles enfrentariam dificuldades, como nós já vimos, mas não seriam impedidos de defender publicamente o Evangelho de Cristo. Segundo, Jesus deixa bem claro para eles: olha, eles não podem matar a sua alma, mas só o corpo. E é isso que importa em vossa esperança de vida eterna. Será que nós hoje temos essa consciência? Se nós somos pregar o Evangelho em algum local, países islâmicos, por exemplo, estamos sujeitos a que o Estado Islâmico corte a nossa cabeça. Será que nós iríamos? O Senhor Jesus, antes de mandar os 12, falou: correm esse risco, mas não se preocupem, porque eles podem matar o corpo e não matar a alma. E é isso que importa, porque aquele que foi salvo por Senhor Jesus, né, pelo sacrifício dele na cruz, tem
a garantia da vida eterna. Esta nossa vida é passageira, então os discípulos não tinham com o que se preocupar. Eles podem até te matar, mas não poderão matar a sua alma. 2, eles não podem desfazer a vontade de Deus. Se Deus quer te usar para realizar aquela obra e salvar alguma pessoa, isso será realizado. Porque nem um pardal cai do céu se o Senhor Jesus ou o Senhor Deus não aprovar. E a recompensa, né? Jesus afirma: confessarei os que me confessam e negarei aqueles que me negam diante do Pai. Vamos ver agora os versículos até o 39, 34 a 39. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Irmãos, Jesus alerta os apóstolos que a maior dificuldade que eles enfrentarão na proclamação do Evangelho, né, é os inimigos da própria família. Se eles estão no vilarejo pregando para alguém e alguém foi salvo, aquela família é que vai poder fazer alguma coisa contrária à salvação daquele que foi salvo e contra também os apóstolos. E uma coisa que deixa a gente assim muito chocado é que os inimigos do homem serão a sua própria família. Isso parece que nos choca, né? Mas nós estudamos exatamente esse texto hoje de manhã na escola dominical Profeta Miqueias, e um pouco mais à frente nós vamos abordar um pouco mais. Mas Jesus então alerta aos apóstolos: quem não toma a sua cruz e vem até mim, não é digno de mim. Não importa então se você vai criar inimigos, né? Ou se aquele que aceitou a Cristo como Salvador vai ter problema com a família, porque a família aceita outros deuses, outras religiões, não importa. O importante é eles estarem preparados e saberem que os inimigos virão da própria família, daqueles que serão então atingidos pelo Evangelho. Agora os versículos 40 a 42. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe o justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ok. Você já pode sentar, então, obrigado. Eu sei que ficou meio quebrado, a mensagem não teve assim uma continuidade, mas agradeço o esforço do Mac Brian. Espero que na semana que vem a voz já tenha retornado, né? Irmãos, então nós vemos que nesse texto que Jesus afirma que aqueles que proclamam o Evangelho serão reconhecidos publicamente pelo Senhor Jesus e que na vida eterna receberão então o seu galardão. Então, irmãos, resumindo este segundo chamado, né? O segundo chamado para pregar as boas novas.
E pregar as boas novas implica em seguir as instruções de Cristo, enfrentar as dificuldades e receber as recompensas. Então, irmãos, um cristão não basta se conformar porque ele foi salvo, porque ele se arrependeu. Todo cristão tem o segundo chamado. Jesus afirma que a seara é grande e que ela precisa de ceifeiros. Nós todos somos chamados para proclamar o Evangelho, pois vivemos num mundo mau. E para combater esse mundo mau, nós temos que levar as boas novas do Evangelho. Como eu falei, nesse texto que nós lemos hoje, Jesus cita Miqueias 7, 6 e 7, que eu estou transcrevendo agora. Porque o filho desprezará o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, no meu Deus que me ouvirá. Então, tanto o profeta Miqueias pregou para o povo 735 anos antes do nascimento de Cristo, esse texto, né? Que o inimigo do homem está onde? Dentro da sua própria casa. Filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. E é o que nós vemos nesse mundo de hoje, né? Como eu disse pela manhã, basta abrir um jornal, e aqueles que não leem jornal são mais informatizados, têm a internet. O que vocês ouvem? O que vocês leem? E ficamos escandalizados, né? Filho mata o pai por causa de drogas. Mãe joga a criança do 6º andar de um prédio. É o que tem todo dia, né? Irmão mata irmão. Nora mata a sogra. Marido mata a mulher. Mulher esquarteja o marido. Não é isso que nós vivemos nesse mundo presente? Toda sorte de crimes horrendos que demonstram o quê? Como é o coração do ser humano. Todo ser humano, seja ele cristão ou não, ainda está contaminado pelo pecado, irmãos. Essa é a dura realidade deste mundo que nós vivemos, né? Então, desde assassinatos até pequenas coisas, né? Briguinhas por coisas simples e besteira, nós podemos resumir que os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Filhos desobedecem os pais. É o mundo que nós vivemos. Eu não vejo outra situação. Por quê? Porque o mundo é dominado pelo maligno. Nós vivemos num mundo em que as pessoas vivem em desespero. Mas o curioso é que Miqueias escreveu isso 735 anos antes de Cristo nascer. Jesus, quando veio ao mundo e enviou os seus 12 apóstolos, repetiu a mesma coisa que Miqueias. Ou seja, desde o tempo de Miqueias até o ministério de Cristo se passaram aí 780 anos, né? Alguma coisa assim. Não mudou nada. A natureza humana continua a mesma, egoísta, só quer levar vantagem. Eu trabalhei numa empresa multinacional, já contei isso aqui muitas vezes, mas talvez tenha sido um dos fatos dessa vida que mais me chocou. E um colega meu de trabalho me falou o seguinte: para crescer nessa empresa, eu passo por cima da minha mãe. Olha só a ganância do ser humano, o egoísmo do ser humano, que só olha para dentro de si. Ele quer levar vantagem em tudo, ele quer ser beneficiado em tudo, né?
ele quer dar um jeitinho para não ter compromisso com nada. Essa é a natureza do ser humano. Mas o que diz lá o profeta Miqueias? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Irmãos, nós, pela graça de Deus, somos resgatados e salvos, né, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Então nós temos o que? A garantia da vida eterna. Mas também nós temos que ter a consciência que nós vivemos num mundo dominado pelo mal. E que a nossa vida aqui é passageira. Ela passa como um relâmpago. E a única segurança, a única expectativa que nós temos é aceitar Cristo como Salvador e viver neste mundo dominado pelo maligno, como os apóstolos foram orientados, como Miqueias disse, olhando para Deus e não para as coisas que nos acontecem, né? Tudo aquilo que nos acontece de mal, que os nossos inimigos que estão dentro da nossa própria família nos fazem, nós temos que deixar de lado, porque nós estamos olhando para Deus. Nós temos a certeza da vida eterna e a nossa esperança é essa. Isso tudo vai passar. Que o Senhor abençoe então a todos, né, com esta mensagem, que vocês possam sair daqui desta noite edificados. Nós vamos ter agora um momento de louvor ao nosso Deus e depois nós vamos encerrar com a oração e a bênção sacerdotal.
irmãos podem sentar, nós vamos orar agora. Senhor nosso Pai, nos colocamos neste momento diante de Ti, com o nosso coração contrito, ó Pai, porque nós reconhecemos que vivemos num mundo mau, que a natureza humana é egoísta e só pensa em si próprio, Senhor. Mas, por outro lado, nós ficamos com o nosso coração esperançoso, porque a Tua palavra diz, né, que nenhum pardal cairá do céu sem o consentimento do Pai. E também o Senhor nos garante que quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la-á. Senhor, o profeta, ele alertou o povo mais de 700 anos antes do teu filho vir à terra. Depois desse tempo, teu filho, ele exortou novamente ao povo de Israel que os maiores inimigos estavam dentro da própria casa por causa do egoísmo humano. E nesta noite, Pai, já se passaram mais de 2000 anos depois de Cristo. Nós reconhecemos que nada mudou neste mundo mau. A natureza humana do homem permanece a mesma, de geração em geração. Grandes atrocidades são cometidas por pessoas próximas a nós. São essas pessoas que nos magoam, que nos machucam. São essas pessoas que cometem barbaridades contra a nossa vida, Senhor. Mas, apesar disso tudo, nós saímos daqui regozijados, porque sabemos que o Senhor é um Deus que não muda, e o Teu amor, a Tua misericórdia pela humanidade continua a mesma. O Senhor mandou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados e para nos dar a garantia da vida eterna. Pai, cada um de nós entrou aqui nesta noite com algum problema inerente a este mundo. Sejam pessoas salvas, sejam pessoas ainda não salvas. Mas nós podemos ter essa certeza que todos nós, ao entrarmos nesta porta desta casa nesta noite, carregamos conosco alguma consequência desse mundo dominado pelo maligno. Mas nós queremos sair daqui diferente desta noite, Pai. Por isso nós suplicamos a Teu Espírito Santo que haja nesta hora, que fale aos nossos corações, que nos dê o poder do perdão, assim como nós fomos perdoados, que nós possamos buscar um relacionamento saudável dentro da nossa família, Pai. Nós clamamos por aquelas famílias que têm entes queridos doentes, Pai, e clamamos por cura, porque o Senhor é o mesmo Deus do passado que fez curas e poderá, de acordo com a Tua vontade, curá-los novamente. Nós temos aqui pessoas com problemas de relacionamento. Restaura os relacionamentos, ó Pai. Nós temos aqui pessoas e famílias que estão desempregadas, sem oportunidade de trabalhar e ganhar o sustento para a sua família. Nós queremos interceder por eles também, ó Pai. Nós queremos interceder pelas famílias, Senhor. Que o Senhor possa restaurar o relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre todos os relacionamentos da nossa família, Senhor. Nós sabemos que neste mundo nós enfrentamos essas tribulações e essas dificuldades, mas nós confiadamente clamamos a Ti, que o Senhor possa nos ajudar a resolver essa situação.
mas clamamos também para que o Espírito Santo nos dê forças, para que possamos levar essas boas novas do Evangelho a toda a seara que é gigantesca. Que nós possamos ser instrumentos em Tuas mãos, ó Pai, para levar esperança para esse mundo perdido. Nós oramos em nome de Teu Filho amado. Amém. Vamos receber agora a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.